Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Para essa última semana de aula, vamos ver sobre o Sistema de Gestão Ambiental em Empresas, o SGA, e sobre o Estudo de Impactos Ambientais e o Relatório de Impactos Ambientais, o EIA-RIMA. Já falamos sobre indicadores e sobre planejamento ambiental urbano. Então, nesta aula, vamos ao Sistema de Gestão Ambiental em Empresas. Mas o que significa isso? É uma forma de gestão empresarial que preza pela sustentabilidade ambiental. Antigamente, os empresários viam esse tipo de gestão como algo dispendioso, caro, não lucrativo. Eles achavam que iam ter que gastar com novas formas de tratamento de efluentes, novos filtros de gases em chaminés e que isso iria diminuir os seus lucros. Acontece que nos anos 90, quando esse tipo de gestão foi implantado, as empresas até tinham um certo custo para a implantação, porque as indústrias não tinham tecnologia que tem hoje. Mas mesmo nos anos 90, as empresas perceberam que o custo era a curto prazo e os benefícios eram a longo prazo. Isso deu uma grande alavancada para a sustentabilidade no setor produtivo, principalmente nos países desenvolvidos, onde está a matriz das multinacionais. O bom da história é que as filiais seguem as políticas das matrizes e muitos países se viram forçados a dar incentivos fiscais ou isenção de impostos para essas empresas que traziam a ideia da sustentabilidade. Ao longo do tempo, em mais de 20 anos, percebemos que não tem jeito, é o setor produtivo, econômico que comanda a orquestra sustentável. E hoje, se as empresas brasileiras quiserem entrar no mercado internacional, vão precisar ter um sistema de gestão ambiental, porque os clientes, principalmente os europeus, estão exigentes e os seus fornecedores precisam ter o SGA. Então, como fazer para uma empresa ser sustentável ambientalmente? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, padronizou as normas internacionais de gestão ambiental e organizou no que chamamos de Família 14.000 ou Série 14.000. Em 1996, a ABNT publicou a primeira versão da ISO 14001, que trata da implantação do Sistema de Gestão Ambiental. E como o nome diz, existem diversas outras normas que compõem esse sistema. Vamos ver no slide. O SGA é composto pelas normas 14.001 e 14.004, que trata especificamente sobre a implantação do Sistema de Gestão Ambiental nas empresas. No sentido horário, temos as normas 14.020, 14.021, 14.024 e 14.025, que tratam da rotulagem ambiental. Temos a 14.031, que trata do desempenho ambiental. A 14.040, 44, 47, 49, 71 e 72, que tratam da análise do ciclo de vida. A 14.045, que fala sobre ecoeficiência. A 14.046, que trata da pegada hídrica. A 14.067, que fala da pegada de carbono e da emissão de gases de efeito estufa, os GEE. E, por fim, a norma que trata da auditoria ambiental, que era 14.011 e agora passou para 19.011. Portanto, o objetivo de um sistema de gestão ambiental é automatizar ou padronizar procedimentos, controlar e prevenir a poluição. Mas tudo isso é bem complexo. É obrigatório as empresas terem sistema de gestão ambiental? Não, não é obrigatório. Algumas normas técnicas da ABNT têm caráter obrigatório, mas no caso do SGA, não. Então, por que as empresas adotam esse modelo de gestão? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Nos anos 80, a indústria sofreu uma grande transformação. Vários empresários procuravam maximizar seus lucros com as novas tecnologias que surgiam. Dessa necessidade surgiu a normatização da ISO 9001. Já ouviram falar? Ela foi desenvolvida no ano de 1987, quando surgiu a norma britânica BS 5750. A sua criação tinha o objetivo de criar um padrão internacional para garantir a qualidade de produtos e serviços. Com o sucesso da ISO 9001, que chamamos de Sistema de Gestão de Qualidade, SGQ, as organizações internacionais perceberam que a padronização gerava lucros e, com o crescente movimento ambiental, foi uma consequência natural que em 1996 tenha chegado a ISO 14001.
Essa norma também atende às leis ambientais, porque se a empresa tem um sistema de gestão ambiental padronizado, provavelmente ela não terá surpresas com acidentes ambientais. E se tiver, será mais facilmente controlado e corrigido. Mas no início da aplicação das ISO 14000, o que mais valia era o marketing ambiental, o selo verde. Com ele, as empresas conseguiam conquistar mercados mais facilmente, principalmente o mercado europeu. Vocês podem estar se perguntando, se é tão bom ter um sistema de gestão ambiental, por que não são todas as empresas que têm? A resposta é o custo de implantação e manutenção. A empresa precisa ter capital de investimento, porque o retorno normalmente acontece a médio prazo. Pelo banco de dados do Inmetro, o Certifique, podemos consultar sobre empresas com sistema de gestão ambiental e com sistema de gestão de qualidade no Brasil. Nesse site temos dados como número de certificados válido por tipo de empresa ou por estado e o histórico de concessão desses certificados por mês e por ano. Esse é o site do Certifique do Inmetro. Esse site é muito útil para pesquisas na área de certificação. Pesquisando neste site, temos que hoje o Brasil tem 950 empresas com certificação ISO 14001. Em São Paulo são 475, no Paraná são 90, em Santa Catarina são 52 e no Rio Grande do Sul 32. Subindo no mapa temos Rio de Janeiro com 85, em Minas Gerais 62, no Espírito Santo 16, na Bahia 26, em Pernambuco 29 e 19 no Amazonas. Somando esses 10 estados com mais empresas certificadas pelo SGA, chegamos a 93,1%. Isso significa que os estados que não aparecem nesta pesquisa ou não têm nenhuma empresa com SGA ou têm poucas. Por esse gráfico, vemos uma comparação entre empresas que têm o certificado da ISO 9001, da gestão da qualidade, e da ISO 14001, da gestão ambiental. As barras azuis mostram as empresas que se certificaram dentro do SBAC, ou seja, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. As barras amarelas são empresas que têm o sistema de gestão, mas não são certificadas internacionalmente. Então vemos que o Brasil tem 8.280 empresas com ISO 9001 internacional e 115 empresas sem certificação internacional. Com relação à ISO 14001, existem apenas 940 empresas com certificação internacional e 6 sem certificação internacional. Vemos que apenas 11,3% das empresas com ISO 9001 têm a 14001. É bem pouco ainda, não é? Todos os sistemas de gestão da ISO e da ABNT são padronizados, de forma que existe hoje uma tendência de a empresa ter a certificação do Sistema de Gestão Integrado, o SGI, composto pelo SGA, SGQ e SGS. Vamos ver na figura o que significam essas siglas. O Sistema de Gestão Integrado, SGI, é quando uma empresa adota ao mesmo tempo o SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade, série das ISO 9000, o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, da série ISO 14000, e o Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho, que era da série 18000 e agora passou para a série ISO 45000. Dessa forma, a empresa se torna realmente sustentável, de acordo com a definição do tripé de sustentabilidade. A gestão da qualidade preza pelo econômico. A gestão ambiental cumpre os requisitos ambientais. E a gestão de segurança do trabalho engloba os aspectos sociais. Sem falar que quando a empresa chega no nível de ter um sistema de gestão integrado, ela já tem uma visão bem diferente do mundo e, obrigatoriamente, ela desenvolve diversos projetos sociais na comunidade em que está inserida. Mas vamos ver o que é preciso para implantar o SGA. De acordo com a ISO 14004, o projeto para a implantação do SGA deve ter uma análise ambiental preliminar, política ambiental, aspectos ambientais, objetivos e metas ambientais, comunicação e treinamento, atendimento a emergências e monitoramento e medição. Mas o que são cada uma dessas etapas? Nada mais do que um plano ambiental, assim como as cidades têm um planejamento ambiental. Só que dentro de uma empresa, que é mais fácil do que em uma cidade, concordam? Em uma cidade existem diferentes pessoas
com objetivos diferentes, pensamentos diferentes, ainda bem. Em uma empresa, as pessoas também podem pensar diferente, mas agem de forma padronizada, para no mínimo não perderem o emprego. Vamos ver rapidamente cada uma dessas etapas. Na análise ambiental preliminar, precisamos fazer um levantamento das matérias-primas, dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, do uso de recursos. Precisamos saber como é feito o treinamento dos empregados e como são tratadas as emergências. Para tudo isso, devemos fazer a manutenção dos registros. Na política ambiental, precisamos escrever a missão, a visão e os valores da empresa. Mas o que são esses elementos da política ambiental? De acordo com o SEBRAE, a missão da empresa é o que ela faz, o propósito de a empresa existir, a sua razão de ser. Por exemplo, a missão do IFPR é promover educação profissional, científica e tecnológica, pública, gratuita e de excelência, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando a formação integral de cidadãos críticos, empreendedores, comprometidos com a sustentabilidade e com o desenvolvimento local e regional. A visão é a situação em que a empresa deseja chegar em um período definido de tempo. É a visão do futuro. Por exemplo, a visão do IFPR é tornar-se instituição de referência em educação profissional, científica e tecnológica no Brasil, comprometida com o desenvolvimento social. E os valores são os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos trabalhadores e nas relações da empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros. Por exemplo, os valores do IFPR são sustentabilidade, educação de qualidade e excelência, ética, inclusão social, inovação, empreendedorismo, respeito às diferenças regionais, visão sistêmica, democracia, transparência, efetividade, qualidade de vida, diversidade humana e cultural e valorização das pessoas. Claro que na política ambiental a empresa deve valorizar os aspectos ambientais. Então, no terceiro item da norma, que são os aspectos ambientais, deve ser feita uma tabela relacionando o uso de matéria-prima e recursos naturais, o lançamento de poluentes no ar, na água e no solo, o uso de energia, as embalagens, o transporte e a logística reversa, se houver. Depois, é preciso estabelecer objetivos e metas ambientais. O objetivo é amplo e a meta deve ser quantificada e com prazo definido. Para saber se as metas e objetivos estão sendo cumpridos, usamos os indicadores. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Um objetivo ambiental da minha empresa é reduzir a quantidade de uso de água. A meta seria reduzir 10% do consumo de água até 2021. O indicador seria a conta de água. O próximo item da norma é a comunicação e treinamento. A primeira forma de comunicação deve ser interna, ou seja, todos os trabalhadores precisam ser avisados que o SGA está sendo implantado. Isso pode ser feito em reuniões, boletins informativos, quadro de avisos, intranet, etc. Depois, passamos para a comunicação externa, que pode acontecer por páginas na internet, programas de marketing, dias de visita, uso de papel reciclado em ofícios, em cartões. E o treinamento deve intensificar a comunicação interna. Assim, deve ser elaborado um plano de educação ambiental. Para o atendimento à emergência, a empresa precisa definir um plano de emergência, os riscos, os tipos e escalas dos riscos, as ações para minimização dos acidentes, o treinamento de emergência, as rotas de evacuação, os tipos de alarmes e um plano de comunicação às autoridades no caso de uma emergência. Esse plano deve estar associado ao Departamento de Segurança do Trabalho. Em empresas modernas, isso já é associado ao Departamento de Meio Ambiente. O último passo é o monitoramento e medição, ou seja, o acompanhamento das ações. É preciso um plano de monitoramento, um plano de coleta e análise de resíduos, o registro das não conformidades e um plano de ações corretivas e preventivas.
Além da implantação do SGA, pela norma 14.001 e 14.004, a empresa pode adotar as outras normas, como as de rotulagem ambiental. Assim, ela poderá colocar nas suas embalagens os rótulos da certificação. Por exemplo, a ISO 14024 fala da rotulagem tipo 1, que é aquela que informa aos consumidores que a empresa tem implantado o sistema de gestão ambiental. Nesta figura, os selos de cima são internacionais e os de baixo são os nacionais. A ISO 14021 trata da rotulagem tipo 2, ou autodeclaração. Por essa norma, a empresa pode informar seus consumidores se pelo processo de implantação do SGA houve redução do uso de recursos, ou se usa materiais reutilizáveis ou recicláveis, ou se seus produtos ou embalagens têm conteúdo reciclado. A 14.025 fala sobre outro tipo de rotulagem, a de tipo 3. Essa é uma declaração ambiental do produto baseada na análise do seu ciclo de vida. É como se fosse um manual ambiental. A ISO 14.031 fala sobre desempenho ambiental, que são os resultados da gestão de uma organização sobre os seus aspectos ambientais. Para essa avaliação, são necessários os indicadores, relatórios, análises e melhorias deste processo. Para isso, existe uma ferramenta de gestão muito útil, o PDCA. Essa sigla tem as iniciais do processo em inglês: Plan, Do, Check and Act. Planejar, executar, checar e agir, implementar. Outras importantes normas são as da família 14.040, da análise do ciclo de vida. Antigamente, a economia era linear, os resíduos não eram aproveitados por nenhuma cadeia produtiva. Hoje, a economia, assim como na natureza, é circular. Os resíduos são aproveitados, reciclados, transformados. Então, o impacto de um produto é menor. Para quantificar esse impacto, fazemos a análise do ciclo de vida. A ISO 14.045 fala sobre ecoeficiência, que é o aspecto da sustentabilidade que relaciona o desempenho ambiental de um produto ao valor desse produto. Para o cálculo da ecoeficiência, a norma estabelece a seguinte fórmula: valor do produto dividido pelo valor do impacto ambiental. A última norma que eu gostaria de comentar é a ISO 19.011 sobre auditoria ambiental. Elas podem ser interna ou externas e devem fazer a avaliação de todo o sistema de gestão ambiental. Nesta linha de tempo, vemos que é necessária uma auditoria externa para a obtenção do certificado. Por 2 anos, são feitas auditorias de acompanhamento e no 3º ano é feita uma auditoria de renovação do certificado. Para as auditorias internas, não há periodicidade definida pela norma, mas uma por trimestre ou bimestre é recomendável. Muito bem, agora que já temos uma ideia de como deve ser a gestão ambiental em uma empresa, vamos à atividade. No último slide do material que eu enviei a vocês tem o roteiro, mas basicamente vocês vão fazer a análise do site de 3 empresas que tenham SGA. Eu deixei alguns exemplos que vocês podem usar: a Klabin, a Eucatex, a Castrolanda, a Natura, a Tetra Pak, Volvo do Brasil ou qualquer outra que vocês queiram. Faça uma análise crítica do site. Ele comunica bem aos internautas sobre a sustentabilidade da empresa? Salve em PDF e me envie até o dia 3 de julho, certo? Então, finalizo por aqui com o desejo de dias melhores a todos e até o próximo vídeo.